Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pelo carinho da audiência. É Campo Aberto para a Cultura. E os nossos convidados de hoje são dois técnicos da Emater Paraná. É o Reni Antônio Denardi e a Mari Stella Bischoff. São dois técnicos, eles atuam na unidade Curitiba, né, da Emater Estadual, mas estão aqui em Laranjeiras por ocasião do inverno gastronômico, vieram para lançar um concurso sobre queijos, eles já vão falar para vocês, e eles, então, isso tem tudo a ver com a cultura, com o nosso tema aqui, né? A cultura de produção agrícola, de produção de queijos, né? Esse elemento gastronômico que é tão cobiçado aí na nossa gastronomia. Eu vou começar aqui pelo Reni, para a gente ir falando um pouco do concurso. Reni, bem-vindo ao nosso programa. Como que é esse concurso? Quem que vai poder participar, se aventurar aí a de repente levar um prêmio de produtor do melhor queijo do Paraná? Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, Serli, e também uma saudação a todos os ouvintes da Rádio Campo Aberto aqui de Laranjeiras do Sul. De fato, essa ideia nasceu de algumas pessoas, entre as quais a própria Maristela e outros companheiros da Emater e de entidades parceiras, Ministério da Agricultura, enfim, o pessoal que lida com a produção artesanal da agricultura familiar, onde o queijo é um dos principais produtos, se não até o principal produto artesanal, né, alimento artesanal produzido pela agricultura familiar. E a gente sabe que os queijos, a exemplo de outros produtos também, especialmente os de origem animal, enfrentam inclusive muitas dificuldades, né, até de legalização, de conseguir se inserir no mercado e assim por diante. Mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa produzida pelos agricultores familiares. Muitas vezes é a mulher agricultora, inclusive, que faz o queijo, cada uma delas com um toque muito especial, com um temperinho diferente, com um jeito carinhoso, com amor, né? Coisas que vêm às vezes de várias gerações. Que é da cultura, né? Da avó transmitida ali, aquela cultura. E a ideia é valorizar isso, né? Identificar quem produz esses queijos bons, gostosos, valorizar isso, tornar visível essa produção para, quem sabe, esses agricultores, essas agricultoras poderem, na sequência, né, ter alguma inserção um pouco mais vantajosa no mercado, né? Se motivem, exatamente. Produzir mais aqui na região. Então, Reni, assim, falando de toda uma questão da cadeia leiteira, porque ainda na nossa região tem muito potencial para crescer, é bem pouco explorada ainda a cadeia leiteira, né? Há-se toda uma discussão para criar uma cooperativa, algo mais específico para a produção de leite, que incentive esse produtor. Mas mesmo assim, a gente percebe que hoje, com a venda do leite, que é uma coisa mais imediata, né, que ali o produtor armazena, depois já entrega o leite, isso acabou tirando muito a produção de queijo, né? Eu lembro que eu passei a minha infância, adolescência, até a minha juventude aqui, e havia mais produtores de queijos, ou a gente conseguia comprar mais queijos com facilidade. Hoje é mais escasso, a gente compra às vezes direto de alguns produtores, mas a gente tem toda a questão da legislação, né, que você vai falar por conta aí das exigências, da vigilância sanitária. Então, com isso intimidou um pouco essa produção de queijos também? E qual a importância disso?
Existem essas dificuldades de ordem sanitária, de ordem legal, né? E também, eu diria assim, com o tempo, né, a dinâmica social, econômica, ela vai mudando. Então, hoje há muita disponibilidade de queijos industrializados nos supermercados, né? Queijos aí, né, tanto queijos comuns, que a gente chama assim, como importados também. E também queijos importados, né? Então isso, aos poucos, desestimulou os agricultores a produzirem o seu próprio queijo e a vender o queijo na vizinhança, naquela relação direta. Aliás, a propósito disso, a Maristela é especialista em circuitos curtos de comercialização. Ela pode até depois falar um pouco sobre isso, né? Já vai falar. Mas, enfim, eu acho que tem coisas que a gente tem que enfrentar. Não adianta também a gente ficar... Às vezes a gente tem uma posição um pouco saudosista do passado, como você falou, eu também sou filho de agricultores, familiares. Minha avó, minha mãe, minha tia tiravam o leite, eu ajudava lá. Na mão ainda fazia o queijo para consumo próprio, né? De vez em quando levava o queijinho lá para vender, tanto na vizinhança quanto no mercadinho da cidade. Quem tinha, né, família grande nem sobrava, só dava para consumo comia próprio. Com polenta, com, né, com macarronada. Exatamente, né, exatamente. Então é gostoso lembrar isso, né? E muito, assim, eu diria, em menor número, mas muitos ainda preservam isso daí, né? E são coisas boas, gostosas, que fazem com que as pessoas se sintam, digamos assim... Se integrem, né? Exatamente, né? Então é uma coisa que a gente quer promover, identificar, resgatar e divulgar isso, né? E fazer com que esses que produzem bons queijos possam, digamos assim, ser reconhecidos, ser valorizados e a partir daí, quem sabe, poderem, né, vender, romper algumas barreiras que existem para acessar os mercados e assim por diante. Então esse é o objetivo do concurso, né, que foi lançado aí recentemente em Laranjeiras do Sul e que, né, vai ter em princípio 7 etapas, uma etapa em cada região do Paraná e depois se encerrando com um evento de âmbito estadual com os 21, 3 de cada etapa regional, com 21 premiados em Curitiba no mercado municipal, que é o nosso plano, né? Daí com bastante, inclusive, qual divulgação que é a premiação? E tal. Olha, a gente não definiu ainda, mas o que a gente quer, em vez de dar um prêmio em dinheiro, alguma coisa assim, é um certificado, mas a gente quer premiar com uma viagem. Ah, isso é muito bacana. Com uma viagem para uma região que tenha bastante tradição de queijo, como por exemplo, seja em Minas Gerais, seja na Serra Catarinense também, que já tem inclusive queijo com indicação geográfica. É referência, né? Para o pessoal daqui também, né, enxergar as possibilidades que tem, né, de valorização desses queijos e até agregar valor maior e com isso obter maior resultado econômico, inclusive, né? Bacana, vocês estão de parabéns com essa ideia, muito legal. Eu vou passar então para a Maristela. Boa tarde, Maristela, bem-vinda. Boa tarde, a gente que agradece, né, a oportunidade de estar aqui nesse programa importante para discutir a questão da cultura e a cultura alimentar se insere, né, os ouvintes também agradecemos a audiência, né. Então, bom, a gente está falando aqui então de uma proposta, né, de produção de queijos, de estimular a produção de queijo através de um concurso, né, lançado aqui em Laranjeiras do Sul, mas com participação de todo o Paraná. E que esbarra muitas vezes, esse estímulo à produção de queijo esbarra muitas vezes nessa dificuldade mesmo, porque você transformar ali a sua agroindústria, a sua produção dentro das exigências sanitárias, né, que variam também de município para município, às vezes não é fácil, mas vale a pena porque expande, né? Você pode levar o seu queijo aí para outras cidades também. Queria que você falasse um pouco se isso é muito difícil mesmo, se tem um pouco de mística nisso, se nem é tão difícil assim. Eu acho que essa questão da agroindustrialização, os processamentos dos alimentos in natura e transformando em produtos agroindustriais, né? E desde a parte vegetal, nós temos os doces, os panificados, né, os derivados de leite, a própria questão do frango caipira, que pega a parte de origem animal. Todas essas agroindústrias, principalmente as da agricultura familiar, elas precisam ter um apoio gigante no sentido das instituições públicas para poder orientar, né, aquele saber fazer da minha avó, mas de uma maneira que seja
viável para acessar os mercados, né? A sociedade hoje, ela exige um alimento saudável, né? Tem uma tendência mundial da questão de você buscar um alimento mais natural, sem conservantes, e aí é uma oportunidade para a agricultura familiar, quando for fazer a sua transformação, manter essa tradição do alimento sem concorrer com a grande indústria, né, um produto diferenciado, mas adaptado às legalizações atuais, né? E as legalizações vão desde da questão sanitária, ambiental, e aí nós, do poder público, temos que dar um suporte técnico, né? E para que esse agricultor e suas organizações rompam essas barreiras, né? Então, o seminário que aconteceu aqui em Laranjeiras no dia 11, ele faz parte desse movimento, né? Para tentar realmente esclarecer, né? Desburocratizar. Teve um momento que foi para discutir as legislações atuais, né? O que existe a nível federal, o que existe a nível do Paraná, para que o agricultor ele tenha segurança de ele investir numa unidade de uma pequena agroindústria, mas que não vai ter barreira lá na hora de fazer a sua venda no comércio. O comércio, tanto o comércio do supermercado normal, como os mercados alternativos, que é o que a gente tem incentivado nos municípios, né? Os circuitos curtos, né? Laranjeiras tem um exemplo de uma feira do agricultor inaugurada faz menos de 2 anos. O pessoal teve a oportunidade de conhecer, inclusive, a feira, uma feira permanente. Na região tem feiras, tem centros de comercialização permanente, né? Em Guaraniaçu é um exemplo para o Paraná. E o quanto que isso é cultura, porque eu via outro dia, ali na feira nossa, na Praça José Nogueira do Amaral, que você está mencionando, é que algumas clientes, elas já têm por hábito hoje ligar para os feirantes e pedir para que preparem uma cesta para elas. Ah, sim, encomenda. E essa relação, ela é tão estreita que esse fornecedor, então esse expositor ali na feira, ele já diz assim: olha, hoje eu vou mandar para você o que está mais bonito aqui na feira. É aquela cliente, né, mais fixa, tal. Eu estou mandando brócolis, o morango tá muito bonito, produtos então da época, ele né? já fica livre para mandar aquilo que está bom, né? Ele já tem ali um entendimento de que essa relação de confiança, isso, o quanto que isso é uma cultura bonita, né? Isso é uma coisa que feira é um movimento que é super antigo, né? Desde o Brasil colônia nós tínhamos já feiras idealizadas e organizadas pelos nossos escravos, né? Que eles iam para a feira já vender produtos que sobravam do consumo alimentar. E no mundo inteiro, feira é um movimento que tá crescendo, né? As feiras das diversas maneiras. E justamente essa relação de face a face, né? Quer dizer, olho no olho, né? Você está conversando, você está conhecendo quem produz, né? Tem então, uma relação humana ali humana, também, né? E é justamente essa que é o papel, né? Que se chama assim as novas relações sociais e econômicas, né? Então você tem o lado da venda, que é justamente a questão da troca, né? Eu dou uma mercadoria e recebo dinheiro, né? Então é uma troca mercantil que a gente chama. Mas ao mesmo tempo tem a relação social estabelecida, né? A confiança, a afetividade, você acaba ficando amigo do agricultor, né? Tem até uma confiança de dizer, olha, teu produto hoje não estava muito legal, melhore, fazer a crítica construtiva, né? E qual que é o tripé? É economicamente viável, socialmente justo, né, no sentido justo, né, que é essa relação isso. Que você não vai abusar exatamente, do seu consumidor, preço ele também justo, vai ser justo com você. E o ambientalmente sustentável, que daí o sonho da gente é que esse alimento, além de ser os transformados, no caso, né, no caso nosso queijo, que é a nossa vedete aí do momento, né, do queijo artesanal, que ele não tenha aditivos, ele não tenha produto químico, né, na hora do processamento, não tenha nenhum tipo de conservante, e ao mesmo tempo se a minha produção da matéria-prima for produzida de forma ecológica, né? Você tem um alimento daí orgânico, e aí eu vou processar um alimento, uma fruta, um morango que você citou, né? Não vou utilizar agrotóxico no meu morango e vou fazer uma geleia de morango orgânica, né? Então esse é o sonho maior do consumo e desse movimento aí em busca de um alimento realmente saudável, né? E valorizado, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um preço justo. A gente não pode, de acordo com a realidade, você extrapolar em termos de preços exorbitantes para dificultar o acesso. Essa também é uma grande discussão, né? Grande Porque discussão. A gente não pode cair nessa onda de que é algo moderno e por isso a gente vai sobretaxar um produto. Isso é uma questão de consciência, de justiça, ou né? Então, de ser justo. Ou então você realmente só buscar um produto diferenciado por um nível de consumidor.
Então a gente quer que realmente o alimento saudável seja para a população como um todo. Esse é o maior sonho. Não é só para o rico não comer é só para quem saudável. tem renda. Exatamente. Então tem movimentos gigantes e os circuitos curtos, eles têm essa possibilidade de você estar próximo do consumidor, né? Então, aonde se estabelece esse movimento de circuitos curtos, você realmente motiva os agricultores, os filhos permanecerem. Tem uma questão da agroindustrialização ter um reflexo imediato para que a sucessão familiar, ou seja, que os filhos permaneçam na propriedade com renda, né? Então é todo um processo, um movimento virtuoso para estimular essas famílias a produzirem, né, com qualidade, ofertar um alimento bom para a comunidade local, né? E assim você faz esse movimento. E até para buscar outros mercados, porque quando eu tenho uma produtora de queijo lá de Manuel Ribas que ela diz assim, se o consumidor aceitar meu produto, aí eu comecei a pensar que é importante eu avançar na questão de investir, de me legalizar, né? Para avançar, né? Legal. E da questão de legalização que você comentou, nós estamos discutindo algumas normativas federais que existem, que são bem mais, digamos, adaptadas para os empreendimentos de pequeno porte, de origem animal. Então, o governo federal tem uma normativa desse ano, inclusive, a 05/2017, ela estabeleceu normas mais flexíveis para quem é agricultor de pequeno porte, direto, né? E não agricultores de pequeno volume. Então é tratar os diferentes desigualmente. Eu não posso comparar quem processa 500 litros de leite com quem processa 1 milhão de litros. Então tem uma legalização, tem uma legislação diferenciada agora para quem produz pequenos volumes, né? Em pequenas áreas. Até porque essa exigência, né, com quem produz muito, que é mais difícil você ter uma sim, amostra, identificar um problema no produto, né? Mas, enfim, isso também, a questão da legislação também é cultural, porque é preciso vontade política do município para se adaptar, sim. E compreensão do produtor da necessidade, né, de avançar. De avançar, de não resistir tanto, né, a buscar essa legalização. E atender a exigência, né? O consumidor, ele quer um produto de qualidade, artesanal, mas ele quer um alimento seguro do ponto de vista de não correr risco a saúde, né? Então tem que ter, essas duas coisas têm que andar junto, né? Eu quero só voltar para o Reni um pouquinho para a gente falar até de um fato curioso, né, em relação a uma produtora de queijos mineira, que a gente até viu uma matéria antes, né, que ela teve que levar clandestinamente o seu queijo para poder sair daqui com o produto, porque senão, né, não poderia concorrer, acabou sendo premiada. Foi na França, né? Exatamente, você veja, a França é um dos países, né, e tem outros, especialmente na Europa, que tem muita tradição nos produtos, né, que tem inclusive identidade geográfica, né? Cada região tem os seus produtos com as suas especificidades, com as suas diferenciações, com as suas marcas. E os queijos, assim como os vinhos e outros produtos, são típicos dessas regiões. Então lá tem muitos concursos, né? E exatamente, uma produtora mineira, pequena produtora, teve que levar clandestinamente, né, na bagagem dela, no avião, para participar de um concurso na França, um concurso internacional na França, e ela ganhou o primeiro lugar na categoria na qual ela participou, né? De tão bom que era o produto. Bom, aí isso foi divulgado aqui e tal. Quando ela voltou, né? Aí que o pessoal, inclusive da inspeção sanitária e tal, ficou um pouco, imagino eu, ficou um pouco constrangido, mas chegaram lá no estabelecimento dela, na propriedade, para conversar, e eu não sei o desdobramento depois. Mas isso mostra o quê? A dificuldade, né, porque o queijo dela não está legalizado, ela não pode aqui no Brasil vender, comercializar, a não ser clandestinamente, mas ganhou um concurso internacional. Qualidade comprovada. Exatamente, o que revela que tem muita qualidade, a despeito da dificuldade da legalização. Então isso mostra que precisamos avançar na legislação e na flexibilização para contemplar, para permitir que produtos de boa qualidade inclusive sanitária, né,
e outras características que definem a qualidade possam ter vez né, no mercado, e com isso abrir possibilidade para quem produz isso, né? Movimentar, estimular o produtor a fazer esses produtos que são... É tão bom, né, encontrar essas coisas assim pra gente que trabalha, a gente que atua em outras áreas, poder comprar, poder degustar também. Bom, e é motivo de felicidade para os dois lados, para quem produz, sentir o seu produto valorizado, sentir o consumidor satisfeito, e para o consumidor poder dialogar com quem produz, né? Saber como é feito e ter mais confiança de que aquele produto de fato é um produto diferenciado, de boa qualidade. E manter, né, a juventude também motivada a permanecer no campo. A Maristela citou, né, e de fato a gente conhece inúmeros exemplos que a partir da agroindústria familiar, jovens que até tinham saído da roça, enxergaram, né, a possibilidade de explorar esses produtos diferenciados e com isso ganhar dinheiro, ter chance de desenvolver o seu projeto de vida na agricultura mesmo. Se sentir bem ali, né? Com agregação de valor, na agroindústria, no turismo rural e assim por diante. Maravilha. Eu quero voltar para a Maristela para a gente agregar mais um assunto aqui, né, que também é cultural, que é a questão da participação da mulher. A Maristela, que é uma feminista como eu, levantamos essa bandeira sem nenhum problema, porque o feminismo é só no bom sentido, né? A gente só quer igualdade, não quer nada mais que isso. Então, para a gente falar um pouquinho do protagonismo, da importância das mulheres diante aí da agricultura familiar, né? Para que esse mercado engrene, né? Para que junto com seus companheiros, com seus filhos, possam ser valorizadas nesse mercado, né? Porque tem toda aí uma coisa bonita da gente ver essa agricultora que acorda cedo, produz, tem orgulho de estar ali, né, vendendo seu produto. Então, tem uma palavra de ordem do movimento feminista especialmente do que eu participo, que é das mulheres engenheiras, né, do Brasil, que é quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Exatamente. Tem uma palavra de ordem que é caminhar juntos, né, mas valorizando e empoderando as mulheres, né. E o processo da agricultura familiar no último decênio, podemos dizer ali, nesse novo milênio ali, a mulher sempre teve um papel importante, né, na produção agrícola, nas propriedades, mas às vezes ficava invisibilizada, né? Invisível, né, o trabalho da mulher, né? As mulheres realmente fazendo todo um processo grande nas propriedades, mas não reconhecidas, né? E eu diria que esse novo século aqui... Quando chega a hora de receber o cheque, não aparece. O cheque do leite, o cheque que for ali, sempre a mulher não estava participando desse processo. Abria conta no banco também, não ia. E aí eu acho que teve vários movimentos que avançam, né? E na agroindústria, né? Especialmente na hora de processar a produção, começa realmente pela cozinha da casa, né? E a cozinha realmente é o lugar que, assim, universalmente é mais a mulher, a mãe, né? Que estava lá produzindo os alimentos para sua família. E a partir dali começa a avançar para uma questão mais profissional, né? E nós temos um exemplo hoje das mulheres do café no Paraná, que é um café premiado, inclusive, lá no norte do Paraná, e que tem um movimento internacional do café também, é uma coisa que não é da região. O café, apesar de que Quedas do Iguaçu tem um café de qualidade aqui sendo produzido, inclusive eu conheço, degustei já, e justamente a mulher, ela não era reconhecida como produtora do café. Dizia que a mulher não era uma trabalhadora do café, no máximo algumas boias frias, né? Mas aí esse movimento feminista do café também avançou para que realmente sejam reconhecidas as mulheres, né, nesse trabalho que também estava invisível, né? E nas agroindústrias, haja visto que o seminário acontecido aqui em Laranjeiras, junto com o Inverno Gastronômico, muitas mulheres, eu diria que quase 50% do público que participou foram mulheres, né? Então, mostrando o interesse, né, e para poder realmente avançar e ter o seu papel fundamental, não só de executar a tarefa do processamento, mas sim à frente de muitas iniciativas de cooperativas, tomar decisões, de pontos de venda, de associações de feiras, né? E de realmente serem protagonistas, né? Assim, participar do papel. Assumir, né? Esse protagonismo que elas já mais têm. Partilhado, né? Acho que a gente tem que sempre estar partilhado, porque não adianta a gente querer realmente avançar sozinha, né? E a agroindustrialização é realmente, uma maior parte são as mulheres que estão à frente das agroindústrias familiares, né? Mas que bom. Era no sentido da gente reconhecer esse papel da mulher, né?
porque o nosso tempo está acabando. Eu só queria lembrar, né? Lembrar das nossas etapas. Eu acho só a questão realmente a gente fazer um convite a todos, né? Que conheçam, homens e mulheres jovens, né? Que conheçam agricultores que estão fazendo o queijo artesanal. O que é o queijo artesanal? É bom lembrar. Que a gente está colocando no concurso o queijo que tem que ter no mínimo 20 dias de cura. Ou seja, o queijo é curado, não é o queijo fresco, né? No mínimo 20 dias, né? Então, aquele queijo que tem a casquinha mais firminha, né? O queijo que já teve um processo de cura natural. Com uma consistência lá dentro dele. Uma consistência diferente, né? Então, a classificação é sabor, né? Os itens de classificação, os critérios. Aroma, né? Consistência, como você falou, a textura, a cor e a apresentação. E pode procurar informação na Secretaria de Agricultura aqui de Laranjeiras do Sul, Na verdade, a gente está colocando as inscrições nas unidades da Emater. Na Emater do município, do seu município. E da página, isso, tá na página da Emater, né, que é www.emater.pr.gov.br, né? Tá lá todas as informações, as etapas. Nós temos 2 etapas agora para outubro, né, que já foi lançado aqui em Laranjeiras. A etapa do território da Cantu, né, que vai ser lá no Pinhão, né, dia 18 de outubro. E a etapa do Sudoeste, que vai ser no dia 20 de outubro, né, pegando os municípios do Sudoeste. As inscrições, então, até dia 5 de outubro, né, nas unidades da Emater e informações na página da Emater. E é importante realmente que o pessoal fique atento, comunique outras pessoas, vizinhos, né? Às vezes é um queijo, como você falou, que eu comprei de um agricultor e achei que é um queijo saboroso. De repente esse pode ser um queijo premiado. Sugestão lá para levar. Exatamente. Mas tá ótimo, a gente vai ficar reforçando aqui. Isso, a gente agradece. Na imprensa também, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês aqui, uma honra para nós. E ficamos agora com o professor Tiago Bittencourt e o quadro semanal Musicultura. Campo aberto para cultura. Boa tarde, eu sou o Tiago Bittencourt e estamos começando o Musicultura. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Boa tarde. A Tropicália, ou movimento tropicalista, foi um movimento cultural brasileiro que surgiu sob a influência das correntes artísticas da vanguarda, como o pop rock e o concretismo. Misturou manifestações tradicionais da cultura brasileira a inovações estéticas radicais. Tinha objetivos comportamentais que encontram eco em boa parte da sociedade, que sob a ditadura militar no final da década de 60 fez grande barulho. O movimento manifestou-se principalmente na música, cujos maiores representantes foram Torquato Neto, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Os Mutantes e Tom Zé. E também houveram manifestações artísticas diversas, como as artes plásticas, destaque para a figura de Hélio Oiticica. E no cinema, o movimento sofreu influências e influenciou o cinema novo de Glauber Rocha e o teatro brasileiro, sobretudo das peças anárquicas de José Celso Martinez Correia. Um dos maiores exemplos do movimento tropicalista foi uma das canções de Caetano Veloso, denominada exatamente de Tropicália. O movimento surgiu da união de uma série de artistas brasileiros, no contexto do Festival da Música Popular Brasileira, que foi promovido pela Rede Record em São Paulo e na Rede Globo no Rio de Janeiro, e que formaram o movimento musical mais influente e original do país após a Bossa Nova. O movimento crucial para a definição da Tropicália foi o Festival da Música Popular Brasileira em 67, no qual Caetano interpretou a música Alegria, Alegria, e o Gilberto Gil, ao lado dos Mutantes, interpretou a música Domingo no Parque. No ano seguinte, o festival foi integralmente considerado tropicalista, onde Tom Zé aí apresentou a canção São Paulo. Em 68, foi lançado o disco Tropicália e o Panis et Circenses, que era um manifesto do grupo e considerado o segundo melhor álbum da música brasileira pela Rolling Stone Brasil. O movimento tropicalista trouxe várias inovações para o cenário cultural brasileiro no final da década de 60. O movimento, de certa forma, foi o rompimento com a arte obviamente militante que tratava da situação política no país, que vinha da ditadura e tinha a melodia como um sustentáculo dessa mensagem. As letras das canções eram inovadoras, criando jogos de linguagem, se aproximando da poesia dos concretistas. A mensagem das letras eram codificadas, que exigiam uma certa bagagem cultural para que fossem compreendidas. Alegria, Alegria de Caetano Veloso
não tem um sentido óbvio, mas carrega em sua letra preocupações típicas da juventude da década de 60. Um tormento com a violência da ditadura e um desejo de inovar e de romper barreiras. Eles se caracterizavam pelo excesso, roupas coloridas, cabelos compridos e agregavam várias influências musicais. A intenção era chocar e, por meio de performances caracterizadas pela violência estética, protestar contra a música brasileira bem comportada. Influenciados pela contracultura, se apoderaram da linguagem da paródia e do deboche. Os tropicalistas transformaram a música popular brasileira, sendo grandes expoentes da arte brasileira de vanguarda. Fique agora com a música Panis et Circenses dos Mutantes. Essa música foi gravada em 68. Iluminada de sol, soltei os panos sobre os mastros do mar, soltei os tigres e os leões nos quintais, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer. Horas na vida central, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer, em morrer. Mandei plantar folhas de sonho no jardim do sol. As folhas sabem procurar bem no sol e as raízes procuram. Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço. É Campo Aberto para a Cultura e você, ouvinte, é nosso convidado no próximo domingo com mais um tema relevante sobre a cultura do nosso município e da região. Campo Aberto para a Cultura. Apresentação, produção e direção, Celi Andrade. Gravação e edição, DJ Gomes e Valdecir de Oliveira. Apoio, Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio Campo Aberto, Iguaçu Antiguidades, Som de Davi, MW Produções e Casa Nostra, Pizzaria e Hamburgueria. Além da excelência em pratos à la carte, serve Chopp Colina, o melhor da região. Eventos, festas e comemorações, Chopp Fest Casa Nostra. Disque Chopp 3635-5679. Temos aqui uma promoção do programa. Curta e compartilhe a página Campo Aberto para a Cultura. Concorra a 2 ingressos para o show do Bee Gees, que será dia 2 de setembro no Iguaçu Tênis Clube. Compartilhe, curta, peça para os seus amigos curtir. Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura.